Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos and let's get ready for our class. Bora já nos agilizar aí para nossa aula, ok? Então, se organizem aí num lugar bem tranquilo, confortável, deixa todo o seu material, seu caderno, lápis, borracha, caneta e também o seu dicionário, porque logo de cara a gente já vai utilizá-lo aí, ok? Então se preparem aí. Dá uma olhada aí no nosso objetivo, tá ok, pessoal? Nós vamos ampliar o nosso repertório lexical. Na verdade, isso daqui, ele acaba acontecendo em toda a aula, se a gente parar para analisar. Por quê? Porque todas as atividades que a gente faz, qualquer texto que é lido, por exemplo, uma série de palavras novas a gente acaba aprendendo, tá ok? E aí nós vamos conversar um pouco sobre os verbos modais, só que nós vamos focar nesse aqui, olha, no must, ok? Beleza. Bora pensar aqui, eu vou dar um tempinho para vocês e eu acredito que para essa atividade aqui, como eu havia pedido, o dicionário ele vai ser importantíssimo. Olha só, eu tenho a seguinte fala: It's getting late, I must go. No translation, não vou traduzir, é para vocês analisarem. O que o verbo must está expressando? Se preciso for, vá até o dicionário e pegue o significado, caso você não saiba, deste verbo aqui que está em negrito aqui na pergunta, tá? Ao saber o significado, automaticamente você interpretará, você entenderá o que ele está expressando dentro dessa frase. Eu não quero a tradução, mas sim o sentido dele. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem analisarem, pensarem, pesquisarem e responderem aí no caderno. E eu já volto. Eu tinha pedido para que vocês respondessem aí no caderno de vocês o que o verbo must expressa. Aqui neste exemplo aqui, ó. It's getting late, I must go. Vocês devem ter checado aí que it's getting late está ficando tarde. Daí a tradução da frase de baixo, aonde o must está incluído, I must go, eu devo ir. Então se você respondeu aí que o verbo must, ele expressa uma obrigação, você acertou, tá? Se você anotou aí que o verbo must, ele expressa um conselho, algo muito forte que a pessoa deva fazer, você acertou, tá bom? Essa que é justamente a tradução, opa, eu mudei sem querer, essa que é justamente a tradução do verbo, tá ok? Então, must, você vai ver mais ali pra frente, o significado dele é deve, tá ok? E ele é utilizado justamente quando você quer dizer que alguém é obrigado, deve fazer alguma coisa, ou é um conselho muito forte, tá ok? Beleza? Bora analisar agora aqui
essa imagem que a gente tem. Repare que aqui, a gente, além da linguagem verbal, a gente também tem a não verbal, ou seja, é um texto composto não só por parte escrita, mas também pela imagem. E ela vira e fala assim, quer ver? This towel must be very heavy. Repare que ela está dentro do banheiro, possivelmente ela vai tomar banho, ela acabou de sair do banho, porque repare que ela está com uma toalha em volta do corpo, e ela está em cima de uma balança, né? Então ela está checando ali o peso dela. Daí ela diz, esta toalha deve estar muito pesada. Eu tenho aqui para vocês 5 perguntas, tá ok? Eu quero respostas em inglês, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou auxiliar nas traduções aqui. Where is she? Onde ela está? É claro que a gente sabe que ela está no banheiro, mas eu quero a resposta em inglês. Number 2. Is she thin or fat? Aqui, thin or fat. Fica por conta de vocês. Quem não sabe o significado desses 2 adjetivos. What is the scale showing? O que a balança está mostrando? Number 4. Whose fault is this? De quem que é a culpa? A culpa daquilo que a balança está mostrando. Number 5. Does she confirm with 100% certainty that it's the towel's fault? Por um acaso ela está confirmando com 100% de certeza de que, de fato, o que quer que seja é a culpa da balança? Ok? Da balança não, perdão, da toalha. Perdão, da toalha. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e já volto para a gente poder conferir. Assim que eu mudar o slide aqui, já vai aparecer a resposta de todas as 5 perguntas, tá ok? Mas a gente vê uma a uma, tá? Where is she? In the bathroom. Ela está no banheiro. Se você respondeu, she is in the bathroom, ok, no problem. Number 2, is she thin or fat? She is thin, ok? So remember, thin in English, in Portuguese, means magra. Ela é magra. Fat, gorda, ok? 3. What is the scale showing? O que a balança está mostrando? Her weight, o peso dela, ok? Whose fault is this? De quem que é a culpa? It's hers. É totalmente dela, entendeu? A gente pode observar que ela vai buscar outros motivos para culpar o que ela está vendo ali. Does she confirm with 100% certainty that it's the towel's fault? No, she doesn't. Confirmar 100% de certeza de que o que ela está vendo na balança é a culpa da toalha, não. Tá? Porque ela fala aqui, ó,
This towel must be very heavy. Esta toalha deve estar muito pesada. Se porventura ela fosse confirmar com 100% de certeza de que a culpa é da toalha, ela então utilizaria um verbo no simple present, no presente simples, afirmando, por exemplo, this towel is very heavy. Esta toalha está muito pesada. Então, ela poderia utilizar o verbo to be, confirmando então, ok? Então, tipo, ela aqui, provavelmente ao olhar, por mais que ela esteja completamente magra, né? Mas ao olhar ali para a balança, ela vê que ela ganhou um pouco mais de peso, ela joga a culpa em cima da toalha e não dela mesma, ok? Beleza, pessoal. Então, assim, o must, que a gente já começou a falar lá no primeiro slide, quando eu pedi para que vocês pensassem sobre esse verbo, a gente traduz ele como deve, tá? E ele é justamente utilizado para expressar necessidades ou obrigações, tá ok? Então, esse verbo modal, vale a gente relembrar o que isso quer dizer, um verbo modal. Expressa uma modalidade. Então, existem vários, de conselho, de possibilidade, de permissão, de obrigação, que é o caso aqui, tá? Ele é invariável, então ele não tem forma de passado, você não coloca S nele se for presente simples na terceira pessoa, nada, ele não muda, tá ok? Ele não muda. Colocou o sujeito, coloca ele logo depois, em seguida o verbo principal e segue o baile, tá ok? Não mexe nele. Se for para você formar uma pergunta, como qualquer outro verbo modal, joga ele para antes do sujeito, ok? Ó, bora ver alguns exemplos aqui. Dá uma olhada na imagem aqui. Na primeira imagem, ela tá ali deitada na cama com um termômetro, tá doente lá. E na segunda imagem, o rapazinho tá escovando o dente. Então, aqui na primeira imagem diz assim, olha, she must be in bed because she has the flu. Ela deve ficar na cama porque ela tá com gripe. Então, tipo, é uma obrigação, uma necessidade muito forte, tá? Jack must brush his teeth before going to bed. O Jack deve escovar os dentes antes de ir para a cama. Não que isso seja uma lei, né, gente? Mas questão de higiene, todo mundo deve fazer, tá ok? Então, olha, obligation, strong advice. Obrigação, um conselho muito forte. É o que a gente expressa quando a gente usa o must. Então, repara, ó, she must, Jack must. Então, você apenas acrescenta o verbo modal após o sujeito. Como eu disse, se for uma pergunta, ele vem antes do sujeito. Simples assim. E nós temos aqui a forma negativa do must, que expressa uma prohibition, uma proibição. Não pode fazer. Então, por exemplo, na primeira imagem nós temos o garotinho ali que está dormindo durante a aula, e aqui nós temos uma imagem de proibido fumar. Então, na primeira diz assim, Peter mustn't sleep during the class. O Peter não pode, ele não deve dormir durante a aula. Na de baixo, you mustn't smoke. Você não pode fumar. É uma proibição, tá ok? Então, aqui eu quero só focar para vocês na questão da pronúncia do verbo mustn't, tá? Reparem que nós temos um T aqui, e esse T, ele não é pronunciado, tá ok, gente? E você escreve ele de boa, mas na hora de pronunciar, ó, repare que ele nem aparece aqui na transcrição fonética, tá vendo? Mustn't, mustn't. Essa que é a pronúncia, você não pronuncia o primeiro T, ok? Beleza? Bora praticar um pouco então, pessoal? Dê uma olhadinha aqui no número 1, olha só. The whole world is going through a common problem, the coronavirus. Read the sentences and fill in with must or mustn't. Então aqui diz que o mundo inteiro está passando por um grande problema, que é a Covid-19. Leia as frases e preencha as lacunas com must or mustn't. O que deve ou o que não pode ser feito. Então é para você completar com must, de novo, or mustn't, ok? Aqui estão as 5 frases. Leiam com calma. Repare que várias palavras aqui são cognatas, são parecidas com o português, então eu presumo que muita coisa você vai conseguir entender com mais facilidade. Aquilo que você julgar, cara, essa palavra eu preciso entender o que ela significa para então eu conseguir chegar à conclusão correta. Beleza, vá até o dicionário, galera. Bora praticar. Já volto para corrigir.
Corrigindo então, pessoal? Vamos lá. Letra A. You must disinfect the household items. Você deve desinfetar os itens da sua casa. B. You must wash your hands with soap and water. Você deve lavar as suas mãos com água e sabão. C. You must use a tissue to cover a cough or a sneeze. Você deve usar um lenço para poder cobrir a boca quando você espirra ou quando você tosse. E a letra D e a letra E são negativas, ó. You mustn't touch your nose, eyes or mouth. Você não deve encostar no nariz, nos olhos ou na boca, ok? E a letra E, you mustn't leave your hands dirty. Você não deve deixar as suas mãos sujas, ok? Então, A, B e C é afirmativa e as duas últimas na negativa, tá bom? Bora praticar mais. Number 2. Choose the right option. Escolha a opção correta aqui, tá bom? Então, na primeira aqui a gente foi até a letra E. Então, número 2 a gente vai seguir aqui para que vocês escolham a alternativa A ou a alternativa B como a correta. E eu já volto para a gente poder conferir. Vamos lá. Pessoal, vamos seguir aqui então? Só para não ter dúvida, tá? No primeiro exercício, da letra A até a letra B, foram 5 questões. Então, por isso que aqui eu comecei do 6 até o 10, tá ok? Só para a gente manter a continuidade. Então, vamos lá. Ao mudar aqui já aparece todas, mas vamos ver uma por uma. Número 6. You mustn't eat lots of cheeseburgers and fries. Você não deve comer muito hambúrguer e muitas batatas fritas. A gente sabe que isso pode trazer problemas. 7. You must eat lots of vegetables. Você deve comer muitos vegetais, tá? Então é um conselho forte. 8. You must get enough sleep. Você deve dormir o suficiente, né? Faz bem à saúde. Number 9. You mustn't sleep all day. Você não deve dormir o dia inteiro, né? Temos um monte de coisa para fazer. E number 10. You must read some good books. Você deve ler bons livros, ok? Então aqui situações do que você não deve fazer e outras que você deveria fazer, tipo conselhos mais fortes, ok? Corrigir então. Temos mais uma atividade aqui no nosso quiz. Dê uma olhada aqui, olha. Look at the image, read the sentences and choose the right option. A imagem aqui do menino dirigindo é justamente para ajudar a gente a interpretar as frases e daí você escolher a alternativa correta A ou B, tá bom? Também fica aí por tua conta e risco a leitura e interpretação das frases. Já volto para corrigir.
Vamos corrigir o nosso quiz, pessoal? Tenho certeza que vocês acertaram, hein? Ó, number 1. In the USA, you must be 16 years old to drive. Nos Estados Unidos, você deve ter 16 anos para dirigir. Então, é uma obrigação, é uma lei, tá certo? Por isso que a gente usa o must. E na número 2, in Brazil, you mustn't drive if you're under 18. No Brasil, você não pode dirigir, você não deve dirigir se você tem menos que 18 anos, tá ok? Então a número 2 expressa total proibição, né, até questão de lei mesmo, assim como a número 1 também, né? Aqui está na afirmativa que você tem que ter, você deve ter para, então, 16 anos para poder dirigir lá nos Estados Unidos, ok? Então, letra A e letra B, respectivamente, tá, pessoal? Aqui estão as referências de todo o material, ou seja, já deu para perceber que eu estou parando aqui, tá? O que nós conversamos hoje? Hoje a gente praticou, né, o uso do verbo modal must em inglês, interpretamos imagens e frases para usar o verbo modal correto, se seria o must ou se seria o mustn't, ok? Então, pessoal, o material vai estar disponível para vocês dessa aula, vocês podem assistir quantas vezes acharem necessário nas plataformas, tá ok? Pratica bastante. Poxa, eu não entendi aquela frase, vê no dicionário, busca uma tradução, converse com o teu professor. A ideia é essa, tá ok? Praticar o máximo possível. Thank you very much. Bye bye.